Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 1º de junho de 2023, nós vamos continuando a nossa leitura diária. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 até o 43. Queria desejar um dia abençoado para a irmã Cida hoje, a minha mãe. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus conserve em graça e em sabedoria. Tá bom, dona Cida? Um beijo, viu? Pois bem, gente, hoje no capítulo 16, do versículo 1 até o 43, é um capítulo bem extenso, mas vamos fazer a leitura para a glória de Deus. Trazendo, pois, Davi a arca de Deus, puseram no meio da tenda de Davi e lhe tinha armado e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. A ação de graças e o cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. E era Asaf o chefe e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel e Semaramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, e a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos das suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias,
das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozijam-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, dá-nos da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse, amém, louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 68. E este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote e os seus irmãos, os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou Remã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com eles, pois, estavam Remã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Amém? Louvado seja Deus. O que nós vemos aqui é a alegria de Davi em ter sido aprovado ali por Deus, depois de a Arca da Aliança ter acontecido, que aconteceu, onde Uzá foi morto pela arca, e a arca ficou na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi ricamente abençoada. E depois Davi tem o desejo de trazer a arca para Jerusalém, para a sua cidade, para o lugar que ele havia preparado. E quando ele consegue trazer a arca e colocar a arca onde ele tinha o desejo de colocar, todo aquele processo, cada 6 passos tinha um sacrifício. Imagina o quanto demorou, quanto foi sangrento, mas assim, naquela época era desse jeito que se pedia perdão, debaixo da lei, debaixo do ensinamento de toda a lei de Moisés, era desse jeito que se fazia. E Davi alcança graça aos olhos de Deus, ao ponto dele, os seus salmos aqui, ele declara ali, a ação de graças, onde ele faz os cânticos a Deus em ação de graças por tudo que o Senhor proporcionou sobre a vida dele. E ele preparou ali já os adoradores, os porteiros. Davi já tinha tudo em mente, tudo planejado para fazer o templo
toda a planta, toda a estrutura, material. Davi já estava tudo em sua mente, já estava praticamente... Na mente dele já estava tudo determinado como ia fazer, mas nós sabemos que não foi, né? Deus não permitiu Davi construir o templo, mas foi Salomão que fez a construção do templo. Porém, Davi deixou tudo pronto, todo o material, toda estrutura, planejamento, ajuda, recursos. Davi deixou tudo preparado, as plantas, tudo preparado para quando Salomão fizesse o templo, né? Poderia ser tudo do melhor, né? E é desse jeito que nós precisamos entender que Deus sempre merece o nosso melhor, né? Davi não economizou recursos para adorar a Deus. Davi não economizou ali animais, não economizou ali os bois. Davi deu tudo do melhor para o seu Deus. Porque quem tem experiências com Deus, né, a bênção da saúde, a bênção da provisão, quem nunca viveu um milagre de provisão, quem já experimentou o milagre da provisão, quem já experimentou um recurso sobrenatural, onde você sabe que é Deus que fez, né, você tem a gratidão e você quer dar o melhor para esse Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Então esse é o cuidado que Davi teve de fazer as coisas para Deus, fazer as coisas nos mínimos detalhes, porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós, né, podemos presenciar e ver testemunhos de pessoas, né, em que situações que Deus enviou recurso, que Deus abriu portas, que Deus curou, que Deus libertou. Então Deus ouve a oração de um justo, Deus ouve o clamor de um justo. E o que Davi faz é que às vezes muitas pessoas esquecem de agradecer a Deus e glorificar a Deus por algo conquistado, por uma bênção conquistada, pela saúde do dia a dia. Cada dia que nós levantamos da nossa cama é uma vitória, né? Graças a Deus. Levantamos da nossa cama, vamos para o nosso trabalho, para as nossas atividades profissionais, né? Muitas vezes cansado, esgotado, mas nós vamos, porque o Senhor tem nos abençoado. E as bênçãos sobre as nossas vidas, ela não tem, né, valor. Né? O ato de você poder levantar da sua cama e fazer o que você tem que fazer, isso não tem preço. E gratidão, a gente agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas nos mínimos detalhes. E Davi foi um exemplo de homem que foi grato a Deus, porque ele teve as suas falhas, teve os seus erros, mas ele não media esforços em tentar engrandecer e exaltar o nome de Deus. Davi teve os seus pecados com Betseba, Davi teve o seu pecado, né, com Urias, mas Davi nunca teve um pecado de idolatria, de adorar a outros deuses. Davi sempre buscou ser fiel a Deus, né? Então que nós possamos buscar ser fiel a Deus, mantendo-nos sempre ativos, mantendo-nos sempre ocupados, mantendo-nos sempre perseverantes, estudando a palavra, lendo a palavra, buscando a Deus em oração. Assim nós temos certeza que estamos fazendo a coisa certa, porque orar e agradecer é o principal ato do ser humano. Primeiro, né, quando acorda, agradecer a Deus por mais um dia que Deus lhe proporcionou, e ele vai para o trabalho, vai para a atividade profissional, e depois à tarde, à noite, né, quando ele vai dormir, ele agradece também a Deus por aquele dia que ele teve. Então seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem te proporcionado. E se a fase está ruim, eu quero dizer para você, eu profetizo que essa fase vai mudar na tua vida em nome de Jesus. E você vai dar testemunho que da mesma maneira que Deus mudou o quadro, a situação de Jó, assim o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos em nome de Jesus.